Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos, pelos que se encontram nos hospitais, pelos que estão pelas ruas e por aqueles que se encontram em aflição, desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um dos seus filhos e que nos fortaleça na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Iniciaremos hoje a leitura do Evangelho do capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E o Evangelho nos diz: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Está em Mateus, versículo 5, 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhes darás culto. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembrar-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridades à lei, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentido de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever.
As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencial transitório. Então, aqui, meus amigos, destacamos a missão de Moisés, que nasceu no Egito, provavelmente no final do século XIV, portador da primeira revelação da lei de Deus. Moisés reencarnou no seio do povo judeu com a missão de estabelecer as bases da justiça e do direito. Missionário da renovação, ofereceu a ideia ao povo de um Deus único. Trouxe a mensagem que Deus é o Senhor de todo o universo e de toda a vida, e que respeitar o direito dos nossos semelhantes a importância, né, de respeitar o direito dos semelhantes e que somos todos filhos do mesmo Pai. Através dos mandamentos, grava-se para a humanidade a lei de causa e efeito e consagra-se o monoteísmo, que é a crença em um Deus único, no coração e na mente dos povos daquela época. E aí veio Cristo, e o Evangelho nos diz: Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. Então, ou seja, né, não existe uma fórmula mágica, não existe privilégio, não existe distinção. O processo de evolução se dá individualmente e cada qual é responsável pelo próprio desenvolvimento. E continuando, ele nos diz: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento, sua autoridade. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos dos homens. E meus amigos, qual é a nossa verdadeira vida? A do Espírito. A do Espírito é a nossa verdadeira vida. É no plano espiritual. A vida na Terra, ela é transitória, serve como uma escola de aprendizado. Por isso a importância de aprender, se reformar e seguir o Evangelho de Jesus, né? Continuando, ele nos diz:
Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades de que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas novas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Era necessário que o homem evoluísse, e tudo é a seu tempo. Por isso que o Espiritismo, meus irmãos, é a terceira revelação, pois nos traz de uma forma clara um entendimento sobre os ensinamentos de Jesus, não é? E compartilho com vocês a leitura do artigo no jornal Consolador, número 134, de 22 de novembro de 2009, que cita a missão de Jesus. E ele nos diz: Jesus veio ao mundo para, como profetizou Isaías, fazer raiar a luz aos que se achavam na religião da morte, dar crença aos que não tinham, aos que não a tinham, guiar os que se haviam perdido e se acham desviados da estrada da vida. E, finalmente, apresentar-se a todos como modelo, o paradigma, o enviado de Deus, o único capacitado a legar a nós um ensino puro e perfeito. E daí que surgiria a conhecida sentença que o evangelista João lhe atribuiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está em João, versículo 14, 6. Descendo da esfera superior, Jesus surgiu entre os terráqueos, não entre sedas e alabastros, mas em humilíssima e tosca estrebaria, apresentando-se como Messias, anunciado pelos profetas da antiguidade. Foi recebido com desconfiança, até mesmo por João Batista, o precursor que certa vez enviou 2 emissários para saberem se ele era realmente o esperado Filho de Deus. Iniciando a pregação do reino do céu, não conseguiu o entendimento imediato, nem ao menos de seus discípulos, e desse modo exerceria seu ministério entre incompreensão e desprezo, amargura e solidão. Ninguém ignora a extrema simplicidade, a completa humildade, a pobreza, o desatável e a singeleza com que Jesus marcou sua presença e seu messianato em nosso planeta. Sem ter sequer onde reclinar a cabeça e sem nada possuir em termos materiais, cercou-se de pessoas incultas e reuniu em torno de si amigos rudes e iletrados de uma das regiões mais pobres pertencentes ao Império Romano. Peregrino, paupérrimo, sem bolsa nem cajado, jamais ocupou qualquer cadeira pontífice. E sem nada haver escrito, dividiu as eras terrestres em antes e depois dele. É o que conhecemos, né? Antes e depois de Cristo. Como ninguém jamais o fez, permanecendo para sempre com a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e morredoura expressão de toda a história humana e em todas as épocas do mundo. Um fato, porém, digno de nota é que, apesar da resistência dos israelitas e reconhecê-lo como Messias predito nas escrituras, o povo que o escutava admirava sua doutrina porque percebia que ele ensinava como quem tinha autoridade, uma qualidade
que não se destacava nas explanações feitas pelos escribas. Está em Mateus, versículos 7, 28 e 29. Com efeito, os escribas e os rabinos do mosaísmo, que é o conjunto de escritos, ao contrário, costumavam ser muito minuentes na explanação dos cerimoniais e das práticas exteriores do culto, mas nunca haviam expostos verdades tão profundas, nem lhes sensibilizaram os corações com tão expressivo apelos à retidão do caráter, à brandura, à caridade, à misericórdia, ao perdão, à tolerância e ao desapego dos bens terrenos, como Jesus fez no Sermão do Monte e em inúmeras outras ocasiões. Jesus exemplificava, né? Como sábio educador que sempre foi, o mestre recorria com frequência às parábolas, a fim de melhor interessar e impressionar seus ouvintes. Esse recurso fez com que os seus ensinamentos atingissem diretamente as mentes e os corações dos homens, e além disso se perpetuassem na memória dos povos ao longo dos séculos. Verdades transcendentais e importantes não foram trazidas por Jesus e registradas no Evangelho do Cristo. Verdades transcendentais e importantes nos foram trazidas por Jesus e registradas nos Evangelhos. O Cristo nos revelou a amorosa paternidade de Deus eterno, conscientizou-nos da sua onipotência, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua infalível justiça, de sua presença unímoda e perene, ensinando-nos a elevar até Ele a força do nosso pensamento e a confiar com filial devoção na sua infatigável providência. Ao proclamar esta síntese da justiça, a cada um será dado segundo as suas obras. O cristianismo se firma como uma doutrina da moralização, dos costumes e da ética em seus aspectos mais excelentes. Longe de se constituir em uma nova seita ou um novo partido, é ele, na verdade, um código de moral que abrange o direito de todos e estabelece ao mesmo tempo a responsabilidade de cada indivíduo, segundo as condições em que se encontram e a influência que exerce no seio da coletividade. Para ser cristão, no verdadeiro sentido da palavra, é preciso, acima de tudo, ser fiel a Deus, não apenas nos momentos de tranquilidade, mas, sobretudo, nas horas tormentosas, em que tudo parece desabar e perecer. Olha aí, né, meus irmãos, a importância da leitura do Evangelho nos momentos que estamos vivendo hoje, diante dessa pandemia, né? O divino legado de Jesus, que a humanidade ainda não consegue entender, é o de um mundo feliz, de paz e de amor, sem injustiças, sem miséria, sem orfandade, sem crime, sem ódio, sem fratricídios e sem guerras. E estamos vivendo esse processo de transição. E já falamos anteriormente que a natureza não dá saltos. Como buscar um mundo de paz e amor se ainda não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos? Se ainda não confiamos em Deus? É de se pensar. Confiança, meus amigos, fé e certeza de que Deus está no comando de tudo e de todos. E continuando, ele nos diz: no exercício da sua missão de amor, Jesus operou fenômenos considerados milagrosos. No entanto, as curas e os prodígios por ele realizados pertencem, em sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, ou seja, fenômenos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma, razão pela qual muitos deles foram repetidos ao longo da história por indivíduos
indivíduos diversos, confiando esta conhecida assertiva do Messias. O que eu faço, vós podeis fazer também, e muito mais. Espírito perfeito e sábio, Jesus operava prodígios aos olhos dos terrícolas, ainda ignorantes, sem derrogar nenhuma lei da natureza. Manipulava os fluidos como lúcido conhecedor das suas propriedades e qualidades, e, portanto, não há por que falar em milagres nas curas que operou. Está em Gênese, de Allan Kardec. O verdadeiro milagre de sua passagem pela Terra foi outro, ou seja, ter conseguido em pouco mais de 3 anos, sem nada haver escrito ou vivendo numa das religiões mais pobres da época, das regiões, modificar a face espiritual do mundo em que vivemos, o qual desde então divide a sua história em antes e depois do Cristo. E continuando a leitura do Evangelho, ele fala agora sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas revelações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes, atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muita circunstância, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são vozes do céu e em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se de qualquer maneira de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles o espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ela nada ensina ao contrário ao ensinamento do Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração, que se opera e que se prepara o reino de Deus sobre a terra. E segundo André Luiz, meus irmãos, ele nos diz que o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinamentos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob forma alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la.
Renove, pois, as expressões do seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente as fainas de cada hora. Está em André Luiz, no livro Espírito da Verdade. E para finalizarmos a leitura de hoje, o estudo, e a leitura de hoje, trouxe uma mensagem extraída do livro Pão Nosso, o item 59, de título Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus está em João, versículo 15, 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção no amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinamente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, de aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atingidas. Atingiremos semelhantes realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância, estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características do infinito: eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, meus amigos, trabalharemos, vigiaremos para compreender a vontade divina. Então ficamos por aqui, amigos. Boa semana, que Deus ampare e proteja cada um de vocês. E lembre-se do recurso da prece, a fé e a confiança em Deus. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo do nosso livro Diversidade de Carismas, do Hermínio Miranda, como toda quarta-feira nós temos feito. Eu gostaria de ler para vocês um artigo do livro Novas Histórias que Ninguém Contou, do Melcíades José de Brito. A gente já extraiu muita historinha daí. Eu gostaria de contar mais estas para vocês. Ela tem por título Um Gesto de Amor. E nos diz o seguinte: um garoto pobre, com cerca de 12 anos de idade, vestido e calçado humildemente, chegou à loja e, apontando para um sabonete comum, solicitou ao proprietário que o embrulhasse para presente, pois no dia seguinte seria comemorado o Dia das Mães. O homem, após interrogar o garoto e ouvir sua confissão de que iria presentear sua genitora, ficou comovido diante da singeleza daquele presente e com o modo humilde do garoto. Olhou piedosamente para o menino e, sentindo uma forte compaixão por ele, sentiu vontade de auxiliá-lo. Planejou embrulhar, junto com o sabonete, algum artigo mais significativo. Ficou hesitante. Ora olhava para o garoto, ora olhava para os artigos de que dispunha. Praticar o gesto nobre ou não?
Valeria a pena? O coração dizia que sim, a mente dizia que não. O garoto, notando a indecisão do homem, pensou que o mesmo estivesse duvidando de sua capacidade de pagar. Botou a mão no bolso e retirou as moedinhas que dispunha, colocando-as sobre o balcão. O homem, que já estava sentindo compaixão, ao vê-lo catar as moedas de valor tão insignificante, ficou mais comovido ainda. Porém, o conflito mental persistia. Achava bonito o gesto do garoto e entendia que, se ele pudesse, compraria algo melhor para sua mãe. Fez um rápido retrospecto da sua vida. Já fora pobre um dia, e muitas vezes na sua infância e adolescência também desejara presentear sua mãe. Quando conseguiu um emprego, sua genitora já havia falecido. Nunca pudera realizar o seu desejo. O garoto mexera com o seu mais profundo sentimento. Do outro lado do balcão, o menino esperava ansioso. Em sua mente, passava a ideia de que alguma coisa errada estava acontecendo. Escolhera o presente, pedira para embrulhar e até já havia efetuado o pagamento. Por que a demora? No campo da emoção, dois sentimentos se entreolhavam: a compaixão do lado do homem, a desconfiança da parte do garoto. E impaciente, o menino perguntou: está faltando alguma coisa? Não, não, disse o homem. Estava me lembrando de minha mãe. Ela morreu quando eu era ainda jovem. Na sua idade, eu sempre quis presenteá-la no Dia das Mães, mas como desempregado eu nunca pude comprar nada. O garoto olhou para ele e, de forma bem inocente, perguntou: mas nem um sabonete? O homem calou, refletiu um pouco e desistiu da ideia de melhorar o presente do garoto. Embrulhou o sabonete com o mais belo papel que existia na loja e despachou o menino sem nada responder. A sós, no entanto, o lojista pôs-se a pensar e sentiu remorso por não haver presenteado sua falecida mãe, ao menos com um sabonete. Ele sempre entendera que presente tinha que ser alguma coisa significativa, tanto assim que minutos antes sentira a piedade da singela compra do garoto e pensara em melhorar o presente adquirido. Comovido, entendeu que o garoto havia lhe passado uma lição. Junto com o sabonete do menino, seguia algo bem mais significativo de que o mais afortunado dos presentes: o gesto de amor. E aí vem algumas conclusões que nos dizem: semeie amor, mesmo que em doses homeopáticas. Pequeninos gestos de carinho podem se constituir em atitudes inesquecíveis. Oferte gestos de amor a quem você ama. O seu mundo interior ficará bem melhor. No campo do amor, há os que dão e há os que apenas retribuem. Seja como for, todo ato afetivo é sempre bem recebido. O amor não conhece saciedade. Sempre há espaço para se receber mais. Perdoe um eventual maltrato. Trate a ingratidão como sendo apenas um teste para medir o grau de pureza dos seus sentimentos. Seja dócil. Atitudes carinhosas desobstruem a insensibilidade alheia. Invista no amor. Ele é o mais poderoso meio de tornar as pessoas felizes. E aí um trecho do Evangelho de João, onde ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então vamos continuar a leitura do nosso livro, de onde havíamos parado na semana passada. Nós estávamos lendo o item 12, do capítulo 13, que fala sobre a mediunidade. Esse item 12 tem por título Convivência.
Nós havíamos já iniciado, então vamos dar sequência de onde nós havíamos parado. Depois disso, a moça deve tê-la feito dormir, porque acordou cerca de 20 minutos depois, novinha em folha, e foi trabalhar. Episódios como esses e outros, narrados no início deste livro, foram como que a fase de aquecimento de Regina para o trabalho que a esperava. Ela nem se apavorou com a mediunidade nascente. A rigor, ela nem sabia que aquilo se chamava mediunidade e nem se deixou fascinar pelos fenômenos. Considerava-os como coisas que aconteciam e por muito tempo não sabia distinguir gente encarnada de gente desencarnada. Para ela era tudo gente, e não é mesmo? Logo que percebeu o significado de tudo aquilo, tomou a decisão acertada, orientada, como vimos, pelo seu amigo espiritual, que a princípio era apenas uma voz, e depois passou a escrever pelas suas mãos, e afinal manifestou-se a sua visão, ainda que em raríssimas oportunidades, tão discreto e cuidadoso que ela não sabe até hoje descrever as suas feições, apenas sua aparência física. E aí o item 13 que nos fala sobre diferentes modalidades de transmissão. Já vimos como transcorreu sua primeira experiência com a psicografia. Foi um recado breve e positivo. Segundo o seu depoimento pessoal, as primeiras manifestações psicográficas foram caracterizadas como mecânicas, ou seja, observava o braço a mover-se sozinho e não sabia o que estava a escrever. Passou mais tarde a ser semimecânica essa manifestação. Ela sentava-se na clássica postura de lápis na mão, diante de um punhado de folhas de papel. De repente, sentia o braço ir ficando cada vez mais e mais pesado, até que subitamente parecia leve outra vez, e num frêmito a mão começava a escrever. Até hoje é assim que ocorre, ainda que em algumas vezes não sinta a rotina do braço pesado e comece logo a escrever. Por outro lado, não tem a menor ideia sobre o que pretende o espírito escrever, mas, à medida que ele desenvolve o tema, ela começa a acompanhá-lo, como se lesse o que ele escreve por sua mão. Se por qualquer motivo ele interrompe o processo, ela para no ato, porque não há na mente dela o menor indício do que ele pretende continuar dizendo. Segundo ela informa, é como se estivesse de pé, atrás de alguém a escrever, lendo por cima dos seus ombros à medida que as palavras vão sendo postas no papel. Se a pessoa para de escrever, ela não saberá de que maneira continuaria o texto. Na realidade, a coisa se passa mais ou menos dessa maneira, dado que seu perispírito, ligeiramente afastado do corpo, fica ali ao lado, a ler por cima dos ombros do seu corpo físico o que o espírito manifestante está escrevendo com sua mão. Com alguns manifestantes, ela vê em imagens o que o espírito lhe transmite, e neste caso, desliga-se do texto que a sua mão escreve, acompanhando a narrativa não pelas palavras, mas pelas próprias imagens. Não ocorre aí uma tradução das imagens em palavras. Os fenômenos são simultâneos e independentes. Ela acha que, nesses casos, ela vê diretamente o que se passa
na mente dos manifestantes, onde não há sons nem palavras, mas imagens. Ou talvez eles projetem tais imagens externamente pelo simples trabalho intelectual de pensar enquanto eles próprios escrevem. Há espíritos que preferem ditar as comunicações e ela vai anotando o que ouve como uma estenógrafa comum. Outros ainda se aproximam e apenas solicitam que ela dê tal ou qual recado para esta ou para aquela pessoa. A técnica empregada por eles nessas diferentes formas de transmissão varia, presumivelmente, segundo o estado evolutivo de cada um. Alguns articulam claramente as palavras enquanto falam, como qualquer pessoa comum que ali estivesse a dizer alguma coisa. Outros não. Aproximam-se dela, colocam a mão sobre a sua cabeça e como que transfundem na mente dela o pensamento puro. Ainda outros parecem também falar, mas ela não percebe qualquer tipo de articulação das palavras. Ou melhor, os lábios deles não se movem. E, no entanto, ela tem a nítida convicção de ouvi-los normalmente e é até capaz de distinguir tons familiares de voz ou os modismos de cada espírito, uma vez habituada a eles. Estamos, pois, diante da audição coclear, ou seja, os espíritos manifestantes movimentam energias específicas junto à cóclea, no ouvido interno, sem nenhuma interferência com a instrumentação auditiva externa que serve para captar sons e encaminhá-los aos centros nervosos específicos. Pode ocorrer também, em tais casos, que ela veja as imagens enquanto eles lhes falam, ou seja, combina-se a visão diencefálica com a audição coclear. Mais uma vez, nos socorre, no esforço de melhor compreensão do fenômeno, a analogia com a eletrônica. Como sabe o leitor, pode-se gravar um programa de rádio ou um disco que está sendo tocado, captando o som emitido com o microfone do gravador, sujeito, naturalmente, à perturbação dos demais sons e ruídos ambientais, ou gravá-los diretamente, interligando os circuitos internos, o da fonte emissora do som com o do gravador, sendo que, neste caso, o som ambiental fica totalmente excluído da gravação, conhecida como online. Diríamos, portanto, que, no primeiro caso, o microfone do gravador corresponde ao ouvido do ser humano. No segundo, quando o impulso energético emitido pela fonte geradora vai direto ao circuito interno do gravador, teríamos o equivalente à audição coclear. A analogia eletrônica serve também para figurar a visão diencefálica, que ocorre quando transcrevemos um cassete de vídeo online. Neste caso, imagem e som são ligados diretamente aos circuitos internos. O dirigente espiritual dos trabalhos mediúnicos, no grupo em que ela exerce sua tarefa, utiliza-se de técnicas diversas, adequando-as talvez a cada caso. Na reunião mediúnica, costuma-se comunicar falando naturalmente por seu intermédio,
como nas manifestações normais de psicofonia. Se, porém, tem alguma necessidade de comunicar-se com ela fora dos trabalhos mediúnicos, isto é raro, mas acontece em situações emergenciais, quando precisa transmitir alguma instrução específica de caráter urgente, ele não lhe fala de maneira articulada, ou seja, movimentando os lábios. Ela confessa que, embora a captação mental da mensagem seja perfeita, isto é, ela não perde o menor fragmento, às vezes encontra certa dificuldade na captação escrita de tais comunicações. É como se ele projetasse o seu pensamento na forma de imagem em bloco, dentro da mente dela, ou em ritmo tal que as imagens se sucedem vertiginosamente, como se o filme a que estamos assistindo de repente disparasse nos carretéis ou a gravação fosse reproduzida em velocidade superior àquela em que foi originariamente gravada. Ou seja, como se uma gravação feita em 3,3 de polegadas por segundo fosse reproduzida a uma velocidade de 15 polegadas por segundo. A este fenômeno de compactação do tempo, caracterizamos no livro A Memória e o Tempo como o de superação do ritmo da necessidade, uma expressão de Bergson. Vivendo numa dimensão diferente da nossa, os espíritos não estão sujeitos à lentidão dos nossos ritmos, por não estarem contidos pelas rígidas limitações que nos impõem o tempo e o espaço. É como se estivessem voando sobre nós em aviões a jato, a fantásticas velocidades, e transmitissem textos e informações enquanto nós seguimos a pé por uma estrada cheia de tropeços e de buracos. Eles dizem o que pretendem, mas e nós? Como vamos desdobrar aquilo tudo que em nosso ritmo necessário é material para 1 hora, por exemplo, se o avião passou a 20.000 km por hora? Por isso, quando se trata de uma comunicação mais extensa ou de uma instrução mais importante, e ela deseja registrá-la por escrito, esse espírito se dispõe, a pedido dela, a reduzir o seu ritmo, a fim de que a mão dela consiga, pelo menos, captar a essência do seu pensamento. A impressão que fica a ela é de que ele desce alguns níveis na escala vibratória a fim de aproximar-se um pouco mais dela. Mesmo assim, a mão também parece fazer o seu esforço pessoal, comandada pelo cérebro naturalmente, e escreve com uma velocidade acima da normal. Bom, nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, nós continuamos este assunto aí, então, sobre a psicografia, sobre a mediunidade da Regina. Vamos encerrar o nosso trabalho de hoje, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos.